Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais uma vez viemos aqui falar dele, né, do nosso querido amigo aqui, o vulcão Cumbre Vieja, lá em La Palma, nas Ilhas Canárias. O vulcão que ele passou aí por uns momentos de calmaria, mas depois ele voltou a explodir violentamente. E o pessoal às vezes fica perguntando por quê, né? Mas o vulcão não tinha acalmado? Nós vamos ver tudo aqui nesse vídeo. Além disso, vou atualizar para vocês a situação lá no Cumbre Vieja e falar também para vocês sobre a história desse vulcão, que é a maior erupção nos últimos 100 anos, tá? A gente começa aqui com isso aqui, que é uma modelagem 3D que a gente fala do vulcão, tá? Com os derramamentos aqui, com o acúmulo de cinzas. Por que o pessoal resolveu fazer isso? A gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Boa parte disso aqui está sempre coberto de fumaça, lava e tudo mais, mas o pessoal aí com informações, com dados e tudo mais, conseguiram construir aí um modelo 3D do Cumbre Vieja. Então o vulcão é isso aqui. Uma coisa que é bom falar, né, que essas partes aqui de cima podem colapsar sem problema nenhum, tá? Podem colapsar sem problema nenhum. Isso não quer dizer que teremos tsunami. Lembrando que para ter tsunami, parte da ilha inteira teria que cair, que não é o que vai acontecer aqui. Aqui com a lava percolando aqui no meio e tudo mais, isso aqui acaba enfraquecendo e esses cones vulcânicos aqui, esse topo aqui acaba, parte deles aqui podem desabar, podem abrir novas aberturas e tudo mais. Mas isso aqui é um belíssimo de um modelo tridimensional do Cumbre Vieja. A situação de momento lá até dia 5 estava essa aqui, né? Uma área de 434 hectares, com 1.154 infraestruturas afetadas. O vulcão que começou ali e a lava veio escorrendo aqui, descendo a montanha até chegar aqui no mar, que a gente já viu, né? O dia que a lava chegou no mar, que era um momento aí tão esperado, e todos aqui os dias, né? Lembrando que a erupção aqui, na verdade, ela começou dia 19, né? Foi dia 19 que ela começou aqui e o vulcão começou a lava. Legal, mas assim, não tem nada de legal, né? Mas aqui, né, você sabe que tem aquela colina, né? E a lava ela vem e circula a colina aqui lindamente e ruma ao oceano, caindo aqui no oceano. Então, isso aqui é o que está sendo afetado. É essa região aqui que está sendo afetada. Para você ter uma queda da ilha inteira, né, você teria que ter uma parte da ilha inteira desabando. Ou seja, lembrando de novo para vocês, não tem risco de tsunami. Tá bom? Uma outra coisa que a gente pode ver aqui, esse outro mapa aqui, mesma coisa, né? Só que ele coloca a colina aqui no meio, ó, tá vendo a colina aqui? E a lava circulou aqui a colina até cair no oceano aqui. Aqui toda a trajetória que ela fez, aqui novas bocas, né? Tá vendo aqui, ó, esse fluxo de lava aqui é aquela nova boca que abriu. Então você tem aqui uma boca principal aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra boca aqui, ou seja, como eu falei no modelo 3D, essas bocas aí vão se abrindo mesmo no vulcão, não tem jeito, porque à medida que a lava vai percolando ali no interior da montanha, vai ficando então aí mais frágil a rocha e acaba sim ocorrendo esses desabamentos. Aqui uma outra linda imagem também, usando aí os dados de satélite da família Copérnicos, né? De novo, né? Então toda aqui a lava onde ela nasce, aqui aquela outra boca aqui que nasceu, ó, tá vendo? Aqui a colina, que a lava circulou aqui, ó. E a queda da lava no oceano também, e toda a área que está afetada. Você olha assim, parece que é uma coisa terrível, né? Mas quando você olha a ilha inteira, você vê que é só uma faixinha ali da ilha que está afetada. Por isso, repetindo de novo, não tem essa de tsunami, tá? Porque não vai acontecer da montanha inteira, da parte da ilha inteira cair no oceano, que é o que teria que acontecer. O que aconteceu com o Cumbre Vieja é que ele passou por momentos de maiores explosões, depois ele passou por um momento de calmaria, e isso tudo se reflete aqui nos sismos, né? Nos terremotos. Então você está vendo aqui que ele está fazendo mais ou menos um ciclo, né? De 9 dias. Então a primeira erupção aqui foi dia 19 de setembro, ó, tá vendo?
Antes ele vinha com esses sismos aqui acontecendo, já era um prenúncio do que ia acontecer, e aí tem dia 19 de setembro, então, o grande terremoto aqui, um grande terremoto que está ligado, então, ao começo, né, da explosão, da atividade explosiva vulcânica do Cumbre Vieja. Depois aqui a atividade sísmica dá uma diminuída, ó, tá vendo? E ela voltou agora a dar uma aumentada. Então você tem aqui, ó, novos sismos altos, né, de magnitude alta que ocorreram nesse dia 5 de outubro, tá? Então tem isso aqui também que está sendo levado em consideração, e como eles marcaram aqui nesse gráfico, né, tá dando um ciclo aí de 9 dias. Por que que isso acontece? Porque você tá lá com o vulcão, né, você tem a montanha, né, então você tem a montanha aqui, e dentro da montanha, então você tem o solo, tá? E dentro da montanha aqui, onde fica o vulcão, que você tem a lava percorrendo aqui dentro, né, por algum caminho, até chegar aqui no duto principal dela, que leva até a boca do vulcão e que leva ele a explodir. Mas essa lava, ela está se movimentando aqui dentro do vulcão. E essa movimentação aqui causa esses sismos maiores aí. E tem até como a gente ter uma ideia da profundidade deles. Tá? Olha que imagem muito legal aqui, ó. Isso aqui, para você não consegue ler, é 20 quilômetros, tá? Então você vê aqui, ó, que tem uma grande quantidade de sismos aí, na casa dos 13 quilômetros mais ou menos de profundidade, tá? Um outro grupamento aqui um pouco antes, né? Na casa de 10 quilômetros de profundidade, e aqui alguns, né? Um outro grande grupo aqui, aí na casa dos 20 e poucos quilômetros. Então, isso aqui você tem noção, aonde você tem mais sismos, é onde a lava está se movimentando. E aqui em mapa, quando você vê, né, a movimentação da lava toda no vulcão Cumbre Vieja. Então, isso é muito importante. Por isso que ele tem esses momentos, por isso que às vezes você tem sismos maiores, quando essa lava começa a se movimentar muito lá dentro, pega alguns dutos, algumas fraturas, e isso causa esses sismos maiores. Lembrando que são sismos locais mais ali, né? Não são sismos que afetam o mundo como um todo. E eu tenho falado, né, que o vulcão ele mudou o seu comportamento, ele tá, vamos dizer assim, naquele esquema mais havaiano explosivo, a gente pode poder criar até essa classificação, mas para esse negócio de vulcão é muito legal porque existe toda uma classificação. É esse chamado aqui, ó, é esse cara que a gente chama de VEI, tá? VEI, que quer dizer o quê? Índice de eruptividade vulcânica. Tá? Que é o quanto que um vulcão tem potência de erupção, e aí o pessoal criou aqui esse código aqui, ó, que vai de 0 até 8, de acordo aí com o pessoal, o Cumbre Vieja, ele tá em 2, tá? Então ele não chega a ser ainda um estrombólico, mas ele também não é um havaiano, ele é alguma coisa aqui no meio, tá? Ele é alguma coisa aqui no meio, então ele é um explosivo, vamos dizer assim, explosivo efusivo, se a gente pudesse criar uma classificação para ele, né? Então você tem o havaiano aqui com altura, né, coluna de pluma menor que 500 metros, aí você tem o estromboliano ou estrombólico, né, de 500 a 2 km, você tem o de vulcaniano mesmo, e você tem aí o pliniano, que aí é mais de 10 km de altura. Isso aqui é o volume, né, de coisa que é afetado, e o legal é isso aqui, ó, é a frequência com que eles entram em erupção. Então, esses aqui, ó, muito destrutivos aqui, é a cada 10 mil anos só que você tem. E no esquema aqui do nosso querido Cumbre Vieja, então nós estamos aqui na escala na escala diária, semanal ou anual. Lembra que eu mostrei no último vídeo que a gente tem cerca de 50 vulcões por dia ativos no planeta Terra. Então, essa aqui é a escala, isso é uma maneira de ver. Essa aqui é uma maneira muito legal de ver ela. Então, olha aqui, ó. O Yellowstone é classificado como VEI 8, aquele índice dele é 8.
O Wawa Springs também. Aí, olha o Krakatoa, tá? O Krakatau aqui, ó. O VEI dele é 6. O Crater Lake, VEI 7, tá? E aqui o Toba, que é aquele vulcão gigantesco, um super vulcão, 8, tá? A caldeira de Long Valley, 7, tá? O Pinatubo, alguém lembra do Pinatubo? Ó, o Pinatubo é um 5, lembra que ele fazia aquela coluna de fumaça gigante? O Santa Helena, sim, uma parte da montanha caiu, ele é VEI 4, tá? Esse aqui, ó, que eu não vou falar esse nome, né? Aquele lá que causou todo aquele problema gigantesco, tá? VEI 4 também, e o Rainier de VEI 4 também. Então tá muito legal isso aí. Aqui é uma outra maneira de ver eles, tá? Lembrando que o pessoal está classificando de 2 aqui o Cumbre Vieja. O Cumbre Vieja estaria nessa classificação. Uma coisa que acontece, por exemplo, ó, o Santa Helena, ele entrou em erupção várias vezes. Em 2004 ele foi VEI 0. Em 1989 foi de 1 para 2. Em 1980 foi 3, tá? Em 1900 aqui, ó, em 18 de maio de 1980 ele foi 5. Então você tem todos aqui. O Yellowstone, que é aquele, né, que se atingir nós estamos meio, né, que aí sim, né, Yellowstone, que é um super vulcão do planeta Terra. Assistam 2012 aí que vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. E aqui tabelado, tá? Então, a classificação do vulcão, havaiano estrombólico, ó, tá vendo? Estrombólico vulcaniano. Então, o Cumbre Vieja, ele tá aqui no meio, ele seria mais desse tipo aqui. E aqui os tipos, né, a frequência, de novo, e alguns exemplos. Então, o Kilauea, o Stromboli, tá? Outros exemplos aqui que eles colocam, Santa Helena, sempre aparece, Krakatau, e o Yellowstone, que é sempre o maior, porque ele é um mega colossal, ele é considerado como um super vulcão. Uma outra maneira da gente ver esse gráfico é assim, ó. Isso aqui é muito legal, tá? Então, olha só que legal. Você tem os vulcões e ele vai começar a passar aqui pra gente, ó. Então, chama-se índice de explosividade. Eu falei de eruptividade? De explosividade vulcânica, tá? Que mede o tamanho. Então vamos lá, ó. Começa no 0 até 8, né? O 0 é aquele que não tem nenhuma explosão, a lava fica saindo ali dele, né? Um pouquinho e tal. Então um exemplo é o Kilauea. Kilauea você não tem explosões. Você lembra da caldeira do Kilauea? Ela fica ali borbulhando, é aquele que parece uma panela borbulhando, tá? Aí você vai para o VEI 1, tá? É aquele que tem uma erupção, né? Que pode acontecer com um pouquinho mais de frequência e um pouquinho mais explosivo, o Stromboli. O Stromboli, né? Que permaneceu em erupção por quase 2.000 anos, né? Algo realmente sensacional. Então você tem aí uma grande explosão por mês. O Sinabung, lá na Venezuela, na Indonésia, tá? E o é de VEI 3 aí. O Lassen Peak, no norte da Califórnia, foi VEI 3 quando ele explodiu em 1915, tá? Aí você tem a altura da coluna de fumaça. VEI 4 acontece uma vez por ano, aquele lá na Islândia, lembra? Foi VEI 4, ele jogou muito a coluna de fumaça e cinza vulcânica gigantesca, que atrapalhou aí milhares, né, de voos. Acho que todo mundo lembra desse, né? Ó, atinge a altitude cruzeiro, tá? Atinge a altitude cruzeiro. No VEI 5 as coisas começam então a ficar mais dramáticas. Aí a gente tem o Vesúvio, lá de 79 a.C., Santa Helena de 1980. Lembrando que esse Santa Helena aqui é aquele que arrebentou a montanha. Então são aí explosões realmente gigantescas, tá? VEI 6, né, acontece a cada 100 anos. Aí você tem o grande Krakatoa, que é o mais famoso deles, o lá de 1883. VEI 7, né, ocorre a cada 1.000 anos. O mais famoso é o Tambora, tá? O VEI 8 é uma explosão devastadora, acontece a cada 50.000 anos, que é o nosso querido Yellowstone Caldeira, tá? Então isso aí é um jeito de você ver esse VEI aí, que é o índice de explosividade vulcânica, né? E eu falei índice de eruptividade vulcânica. Bem,
o que pode estar acontecendo com o nosso querido, com uma coisa que eu pulei, voltando aqui. O que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó, tá? O Cumbre Vieja, ele tá atualmente, né? Nós estamos aqui, ó, na erupção de 2021, tá? Então teve erupção de 1712, de 1585, de 1949 e agora de 2021. Essa aqui é a maior explosão nos últimos 100 anos do Cumbre Vieja. Tá? Então é bom ter isso aí para guardar. E aí, o porquê que o vulcão, às vezes, ele entra em erupção, aí ele fica explosivo, aí ele para um pouquinho, diminui a atividade, de repente ela volta. Então, isso aqui pode explicar muito bem como que funciona o vulcão, né? O vulcão, você tem a câmara magmática aqui, tá? A câmara magmática liga aqui com a superfície, onde você tem a caldeira do vulcão e tem toda a explosão. Aqui exatamente a mesma coisa, né? A câmara magmática aqui e tudo mais. Só que você pode ter fraturas, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma fratura. Você pode ter fraturas aqui no terreno, você tá vendo isso aqui, ó? Boa parte dessas montanhas e tudo mais, elas têm um lençol freático, elas têm uma água na subsuperfície. O problema é o seguinte, essa água ela pode fluir e encontrar o magma aqui que está muito quente. E quando isso acontece, você tem eventos de grande explosão dentro do vulcão, onde sai muita fumaça mesmo do vulcão. Então isso aqui é muito interessante que acontece. Você tem falhas, você tem fraturas, você tem fissuras dentro da montanha, que faz com que a água entre em contato com a lava. Quando isso acontece, você tem aquelas grandes explosões. Então o vulcão, ele pode ficar um pouquinho mais calmo um dia, um pouquinho mais violento no outro. Isso depende das interações que acontecem ali no interior da montanha, do edifício vulcânico, né, que o pessoal gosta de falar. E assim o vulcão então começa a ter uma grande explosividade. Quando ele encontra muita água, ele explode muito. Esse aqui, para você ter uma ideia, esse aqui foi tirado de um artigo onde fala do Etna. O Etna é exatamente, basicamente, esse tipo de comportamento aqui, porque ele tem uma grande quantidade de água, por isso que sai muita fumaça. O Cumbre Vieja pode ter, porque acontece esses momentos que ele está ficando mais explosivo. Pode ser a interação da água, dos reservatórios, do aquífero que a gente chama, tá? Isso aqui o pessoal dá o nome de aquífero, que tem aqui dentro da montanha, com a lava, com o magma que está a altas temperaturas. Quando essa interação acontece, ocorrem essas explosões. Então, esse aqui era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, agora atualizando aqui o Cumbre Vieja e falando que essa é a maior explosão do Cumbre Vieja nos últimos 100 anos. Mas não tem perigo nenhum. Lembrando, ó, essa imagem aqui mostra bem. A área afetada pelo vulcão é essa aqui, ó, na ilha, tá? Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é a área afetada, tá? Até fiz um pouquinho maior aqui. Essa é a área afetada. Para ter tsunami, você teria que ter uma área afetada aqui, ó, gigantesca primeiro, tá? Teria que ter um negócio aqui, ó, gigantesco. E tudo isso aqui, todo esse blocão aqui, cair no oceano para gerar o mega tsunami. Não é isso que vai acontecer. Nós temos uma atividade aqui localizada aqui, tá? E tá toda sendo monitorada, como eu digo, talvez seja o principal. Beleza? Então, esse era o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Dá aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like para vocês, tá? Hoje à noite, Salvador Nogueira vai estar comigo lá no Ciência Sem Fim. Muito legal, adoro demais o Salvador. Toda vez que a gente se encontra em eventos e tal, é um papo muito legal. Então tenho certeza que vocês vão adorar a conversa com o Salvador Nogueira, um cara que já entrevistou vários astronautas aí. Corre aí no Ciência Sem Fim, se inscreve, vejo vocês hoje à noite. Aliás, hoje à noite, antes do Salvador, eu vou estar lá no evento do Olá Ciência, Divulgação Científica, junto com o Calazans. Então, vou deixar todos os links aí para vocês, tá bom? Cumbre Vieja, maior erupção nos últimos 100 anos, totalmente monitorada, seguida, acompanhada por todos no mundo todo e por nós aqui no Space Today. Beleza, pessoal? Então esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Já vai aí nos comentários, deixa aquele, né, aquele like, como eu falei. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, que ajuda pra caramba. Um grande abraço a todos. Fui.